Olá, meu nome é Davi Garcia Azevedo e hoje eu vim apresentar o meu trabalho da Extensão Multidisciplinar 10, que é a análise sensorial de um vinho, e eu escolhi o vinho Sauvignon Blanc da Casa Rosenthal. Vamos lá. Esse vinho é um vinho do terroir, de um terroir novo aqui do Brasil, que é o da Serra Fluminense. São uvas plantadas na própria propriedade em Secretário, em Petrópolis, é um distrito de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. O sistema de condução dele é em espaldeira, em terraços, com altitude média de 650 metros quadrados. A safra é 2024, é um vinho Sauvignon Blanc, como eu já disse, com 14,5% de álcool. A colheita dele foi em junho do ano passado, 2024, colheita manual, com seleção de bagas. No pós-colheita, o vinho sofreu um resfriamento imediato em câmara fria 5 graus por 3 dias, com posterior desengaço e pré-maceração a frio por 18 horas. Isso é o que consta da ficha técnica desse vinho, né? Na fermentação foi feita em tanéis de aço inox, com controle de temperatura, engarrafado em dezembro de 2024, com potencial de guarda de 5 anos. E a análise sensorial para a ficha técnica é de um vinho intenso, com médio corpo, com aromas de frutas tropicais com caroço, com destaque para o maracujá e o pêssego, com boa persistência. A harmonização desse vinho é um vinho bem gastronômico, indicado para risotos e peixes, frutos do mar em geral e carnes brancas. Vai bem também com queijos um pouquinho mais estruturados, né? E a temperatura dele de serviço é 10 graus. Esse é o vinho. Partir para a análise sensorial feita aqui em casa. Esse é o vinho. É, Agora sim, então, tá. É, Eu fiz essa análise no dia 1º de 11 de 2025, por volta das 17 horas. É um vinho branco, safra 2024, Sauvignon Blanc, da Casa Rosenthal, de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, teor alcoólico de 14,5, servindo a temperatura recomendada, 10 graus, temperatura ambiente de aproximadamente 24 graus. É uma taça de cristal para vinho branco, né, como vocês podem ver. Não usei uma taça ISO por ser muito pequena, essa aqui de sempre melhores aromas. E vamos lá. Como vocês podem ver, é um vinho bem claro, né, límpido, de uma cor intensa. Ele sofre pré-maceração a frio, né? E então ele é de um amarelo dourado, não é de um amarelo clarinho, né? Eu achei lindo, uma tonalidade muito bonita. Ele é muito límpido, muito claro, né? Muito brilhante. Então, nota 5. Tem uma certa viscosidade, tem uma lágrima rápida, né? Que para um vinho branco, jovem, é esperado que seja assim, mas tem uma lágrima persistente, sabe? Na temperatura adequada, e à medida que ele foi esquentando, ele já está esquentando um pouco, né? Essa lágrima se tornou um pouco mais intensa. Ah, não tem efervescência, que não é esperado, é um vinho tranquilo. Falando sobre a intensidade aromática desse vinho, ela é bem alta. É um Sauvignon Blanc, né? É um vinho aromático, né? De característica aromática. É uma intensidade boa. É muito pêssego e muito maracujá, realmente. Aromas primários de fruta e de flor, né? O que é esperado para um vinho jovem. Não identifiquei muitos aromas de fermentação nem de panificação. Não identifiquei aroma praticamente nenhum, então uma nota correspondente. E não é um vinho que teve envelhecimento de madeira, é um vinho super jovem, da safra passada, do ano passado. Como um vinho jovem é isso, é frutado e floral, é o que se espera e corresponde perfeitamente ao que se espera. Seguindo, passando a parte gustativa, a gente tem uma primeira impressão de uma acidez boa, porém equilibrada, não é muito forte no álcool, um vinho bem equilibrado. Não, como vinho branco não são esperados taninos, um corpo médio, uma acidez muito boa, equilibrada com o alto teor alcoólico, não se sobressai excessivamente nenhum dos dois, uma persistência média, um retrogosto suave, na mesma linha do olfato e do paladar, maracujá, pêssego, elementos super integrados, um vinho redondo. Eu daria uma nota final de 4,5 a 5, né? É um vinho excelente,
de uma linda cor, límpido, brilhante, extremamente equilibrado e que entrega exatamente o que promete. Vinho jovem, saboroso, frutado, floral, dourado claro, brilhante, bem chegado no maracujá e no pêssego, sem madeira, vinho jovem, fresco, excelente para tomar quando a temperatura está um pouco mais alta. Perfeito. E estima um potencial de guarda de 5 anos para esse vinho. Mais uma vez, bela cor dourado, vinho com pré-maceração a frio, bastante aromático, características típicas da Sauvignon Blanc, frutas tropicais, sem barrica, um vinho fresco, ácido, jovem para temperaturas mais altas, harmoniza bem com queijos assim de média estrutura, harmoniza bem com pratos mais agridoces. Os sabores ficam no paladar, você fica na língua um tempo. Excelente vinho e de um terroir novo no Brasil. O terroir da Serra talvez seja o terroir mais novo do Brasil e bastante interessante. Obrigado pela atenção de todos. Um abraço.